senhor presidente, nobres colegas, público presente, todos aqueles que nos acompanham pela internet também, muito boa tarde a todos. Trago aqui 3 temas muito breves, mas muito importantes, que a gente tem que dar notoriedade, tem que dar um destaque, por conta do impacto real que isso tem na cidade de Atibaia e também na comunidade como um todo. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de mencionar aqui a lei número 5.078, que é o programa do Amigos do Espaço Público, que foi sancionado nos últimos dias pelo prefeito Daniel. Né? De antemão, já parabenizo o governo pela sensibilidade em sancionar e também pela prontidão na hora de editar o regulamento dessa legislação. A gente já está, inclusive, com o decreto devidamente publicado no Diário Oficial, que trata ali todos os instrumentos jurídicos que as empresas podem utilizar para colaborar, de alguma forma, com o poder público, cuidando de parques, de escadarias, de áreas verdes e por aí vai. E mais do que isso, eu lembro que quando eu fiz a sustentação desse projeto aqui nessa tribuna, eu falei que eu me preocupava muito com impactos práticos das leis. Eu tenho uma visão, senhor presidente, que eu prefiro apresentar poucas leis, mas que tenham um impacto real na vida da população, do que encher o legislativo de projeto, sem muitas vezes ter um impacto significativo na nossa cidade, né? E como não poderia ser diferente, esse projeto de lei já está rendendo frutos e com muita alegria eu anuncio aqui para vocês. A título de exemplo, nos últimos dias nós conseguimos intermediar a doação aí de 100 metros quadrados de grama da melhor qualidade possível que existe no mercado para o Parque Edmundo Zanoni. Vocês acompanharam que está acontecendo aí o Festival da Família, Música e Morango, e aquela região de baixo, onde fica próximo nas margens do lago, estava completamente sem grama, e nos foi passado um cálculo pela Secretaria de Turismo de aproximadamente 100 metros quadrados. Isso, de prontidão, a gente já conseguiu junto à iniciativa privada, e, pasmem, sem qualquer tipo de contrapartida. Como ainda a gente não está acostumado a trabalhar com a legislação por ela ser muito nova, a gente ainda não tem os critérios muito estabelecidos de que forma que vai se dar essa contrapartida. Mas, de qualquer forma, a empresa quis colaborar com o parque e efetivou aí a doação de 100 metros quadrados de grama ao Parque Edmundo Zanoni. Já foi colocado, já foi plantado, está muito bonito. E aqui fica os meus agradecimentos a todos esses parceiros que estão se interessando a ajudar de alguma forma com a nossa cidade. Nessa mesma linha, nos últimos dias nós conseguimos, aí, também junto à iniciativa privada, a custear o transporte, da íntegra do transporte, de um piano que vai ser utilizado aí para as apresentações musicais no Festival de Inverno, o antigo Festival de Inverno, que foi acoplado agora ao Festival da Família, Música e Morango. O piano que vocês vão ver lá na festa foi custeado, o transporte ele é muito custoso, não sei se todos aqui têm uma noção disso, mas é um transporte muito específico e muito custoso, né? E, ao que tudo indicava, nós não conseguiríamos trazer para Atibaia, para poder agraciar aí a população com as apresentações com o piano, se não fosse a ajuda, novamente, da iniciativa privada, em mais uma parceria público-privada bem-sucedida e intermediária através do nosso gabinete. Então, mais uma vez, fica aqui meus agradecimentos a todas essas empresas que, de alguma forma, estão ajudando com a nossa cidade. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de mencionar aqui que também, na linha aí do que o coronel Ikeda acabou de ilustrar, o meu gabinete também está sofrendo muitas reclamações diariamente em relação à perturbação do sossego público na cidade de Atibaia. São comerciantes, em sua maioria, que muitas vezes precisam abrir a sua loja aí às 5, 5h30, 6 horas da manhã, e tem que conviver com baile funk, com rave, até 2, 3 horas da manhã. É muito injusto essas pessoas terem aí o direito ao lazer preservado. Em contrapartida, essas pessoas não podem ter uma noite de sossego para trabalhar e sustentar suas famílias, né? Então, tem sido uma reclamação muito constante também no meu gabinete. Eu imagino que dos demais colegas não seja diferente, né? E, por conta disso, nós expedimos nos últimos dias aí um ofício solicitando uma ampla fiscalização aqui na nossa cidade, sobretudo nas adegas, que, como foi pontuado pelo secretário de Segurança Pública, é onde tem iniciado essas festividades. A gente está em contato direto aí com o secretário de Segurança Pública, o Pontes, e eles nos alertou de que normalmente eles têm percebido que esse tipo de festa tem começado, tem se iniciado em algumas adegas específicas, né? Sobretudo no bairro do Alvinópolis, Catetuba, no Imperial e Cerejeiras e por aí vai, né? Bairros mais volumosos. Então nós nós expedimos um ofício através do nosso gabinete para solicitar uma fiscalização acirrada e multidisciplinar envolvendo tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico quanto a Secretaria de Segurança Pública, porque não basta a gente ir para uma frente e ignorar
ignorar o outro. É uma questão que envolve várias pastas, né? Envolve tanto a parte do SEDEC quanto a Secretaria de Segurança Pública. A gente não pode avançar em uma frente e negligenciar a outra, e sim atuar de uma maneira conjunta. Tá? Como bem pontuou o Coronel Ikeda, proibindo licenças, fiscalizando para ver se os horários estão sendo cumpridos, eventualmente lacrando essas empresas, né? E claro, sempre com o apoio da nossa Guarda Civil Municipal e também da Polícia Militar. Poderia entrar até atividade delegada nesse caso. Se eu estiver errado, o coronel me corrige, mas eu acredito que a Polícia Militar também ela pode nos ajudar muito nesse sentido, e não somente a GCM. Tá? Então, gostaria de passar um recado para a população. Claro que a gente gostaria de resolver de uma maneira mais célere esse tipo de questão, mas é sensível, envolve aí o direito das pessoas também terem ali um momento de descontração, né, terem aí um direito ao lazer. Muitas vezes a gente percebe que são jovens, que às vezes se você acabar com esse tipo de festa, não tem para onde expandir, para onde fazer esse tipo de festividade. Então a gente tem que ter muita sensibilidade enquanto representantes do poder público ao atacar esse tipo de situação. Tem que ser feito com a maior maturidade possível, e nesse sentido nós estamos acompanhando aí o executivo e toda e qualquer ação que for tomada em relação à perturbação do sossego na nossa cidade. Bom, por último, mas não menos importante, eu preciso aqui fazer uma manifestação, não poderia me calar como membro do Legislativo Municipal, em relação à escalada autoritária aí que a gente tem observado do Supremo Tribunal Federal. A nossa mais alta corte, ela está avançando a passos largos em direção à ditadura, só não vê quem não quer. Já passou do ponto de uma briga entre direita e esquerda, já passou do ponto de um determinado espectro ideológico levantar a bandeira da liberdade de expressão, da democracia, do Estado democrático de direito, e passou para um plano mais abrangente. Hoje isso interessa a todas as pessoas. Fato, tanto é um fato que o jantar que o nosso presidente aí serviu como anfitrião em apoio ao Alexandre de Moraes, os próprios ministros boicotaram e não compareceram, a maior parte deles. Então, a gente percebe que isso é o início de uma crise institucional, não mais uma mera briga entre direita e esquerda. E, nesse sentido, obviamente eu já me adianto aqui, porque eu sei que vai ter aqueles críticos que vão falar: Derek, você não deveria estar preocupado com isso, você tem que cuidar dos problemas da cidade e não se preocupar com o debate, com o plano nacional. E, mais uma vez, eu discordo dessas pessoas. Eu sei que vai ter jornal tirando de contexto, eu sei que vai ter aqueles maldosos que vão nas redes sociais dizer que nós não estamos nos preocupando o suficientemente com a nossa cidade e que estamos valorizando mais o debate ao nível nacional. Isso, senhor presidente, é algo que aflige todos nós, o município, o Estado, a União, o Brasil como um todo. E se cada município, se os mais de 6 mil municípios do Brasil se levantarem como nós estamos fazendo aqui em Atibaia, tenho certeza que nós vamos conseguir passar o nosso recado de uma maneira muito clara para o Senado Federal. Passa a imagem aí, por gentileza. E aí vocês me perguntam: tá bom, Derek, mas o que a gente pode fazer aqui no nosso plano doméstico em Atibaia? Eu falo para vocês, é muito simples, você não precisa se engajar numa militância organizada na rua, você não precisa participar de movimentos populares, você não precisa ser detentor de um mandato, você não precisa ser detentor de um cargo público para fazer alguma coisa para tirar o Brasil da situação em que nós estamos. Basta entrar em contato com esses senadores, que estão indecisos até o presente momento, e lotar a caixa de e-mail deles, ligar para o gabinete e pressionar, falar: olha, por favor, vamos nos decidir pelo impeachment do Alexandre de Moraes, porque isso precisa ser pautado como uma maneira de pacificar o nosso Brasil. Tá? A última vez que eu vi o ranqueamento, nós estávamos com 38 assinaturas favoráveis dos senadores, favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Nós precisamos aproximadamente de mais 17 ou 18 assinaturas favoráveis. Portanto, fica aqui meu recado, aonde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, seja através do YouTube, seja através de cortes depois que a gente vai veicular, entre em contato com os senadores, que seja só o de São Paulo, já é um baita de um começo, e pressionem. Nós precisamos passar o recado de Atibaia pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes e suas avançadas rumo ao autoritarismo. Por fim, senhor presidente, desejo aqui a todos vocês um bom retorno aí do recesso do plenário. Eu tenho certeza que será um semestre muito produtivo, de muitos trabalhos com consequências práticas para a nossa cidade, né, porque, afinal de contas, nós podemos discordar sobre vários pontos de vista,
mas sempre o que fica no plano de fundo é um interesse maior, que todos aqui estão preocupados pelo bem comum da nossa cidade. Muito obrigado, era só para a oportunidade.